Olá, bem-vindos ao canal do Promateca, e nesse vídeo iremos dar continuidade à matéria de Cálculo 2, com o assunto Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Bem, esse teorema nos diz que, se tivermos uma função f de t contínua no intervalo de a até b, no intervalo fechado, aqui temos eixo t, a função f de t, e ela está contida no intervalo a até b. E digamos também que eu tenho um ponto f de x, que é esse x aqui, e a área embaixo desse gráfico é representada pela integral, que vai dos pontos, a integral definida que vai dos pontos a até x, de f de x, f de t dt. Lembrando que x está presente no intervalo fechado dos pontos A até o ponto B. Então, o que o teorema fundamental do cálculo nos diz é que, se f de x também for contínua dos pontos de A até B, então a derivada de f de x sobre dx é igual à derivada dessa integral, que por sua vez é igual a esse termo, o f de t, só que aplicado em x. Logo, a derivada de f de x é igual a f de x. A função, notem aqui, a função é a mesma. A única diferença é que antes ela estava aplicada no ponto t e agora ela será aplicada em um novo ponto, no caso o ponto x. O que essa informação nos diz? O que esse teorema nos diz? Ele nos permite confirmar que toda função contínua possui uma antiderivada f de x. O que isso significa? É que se eu chamar qualquer ponto abaixo desse gráfico de x e essa função for contínua, esse gráfico vai possuir uma antiderivada f de x. Obrigatoriamente ele vai possuir. E esse assunto é extremamente essencial para o cálculo. É por isso que ele é chamado de teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque ele nos permite relacionar dois conceitos que a gente viu em momentos distintos. Nós vimos antes as derivadas, estamos vendo agora as integrais, e esse teorema ele nos permite relacionar, calcular a derivada de uma integral. Eu não sei se ficou claro, por isso eu vou fazer uma questão para elucidar qualquer dúvida que vocês possam ter ainda. Então vamos lá. Bem, vamos lá. Essa daqui é a nossa questão. Está pedindo para calcular a derivada de d a dx de uma integral definida dos pontos 2 até a x ao cubo e de t dt. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a vida de vocês vai ser dar nome aos bois. Vou dizer aqui. Quem é f de t? Primeiro, f de t. F de t é o número que é a função que está dentro da integral. A função que está dentro dessa integral é e na t. Que agora, quem é f de x? F de x é toda essa integral. Então, vou lá e escrevo. F de x é toda essa integral aqui. Integral que vai dos pontos 2 até x ao cubo de na t dt. Aqui a gente já vê um primeiro problema. Na teoria, a gente tem que essa integral deveria ir de um número qualquer, eu chamei de a, até um valor x. Mas isso não é o que está acontecendo nessa questão. Nessa questão, a gente vai de um número qualquer, 2 serve como a, mas ele vai de x até x ao cubo. E isso não pode acontecer. Então, para resolver essa questão, a gente teria que fazer alguns artifícios matemáticos, algumas manobras, para conseguir calcular isso. Então vamos lá, como é que eu vou resolver essa parte? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser, primeiro passo, né? Eu vou substituir esse 3 ao cubo, que não me serve, por algo que me sirva com mais facilidade. Eu vou chamar de u de x, no caso. É x ao cubo. Então, eu vou escrever que f de x é igual a integral que vai dos pontos 2 até u de x de e na t dt. Vocês viram aqui, eu chamei x ao cubo de u de x e substituí quem é x ao cubo por u de x. Simples. Que agora, vamos lá para o segundo passo. Aqui eu tenho o que eu tenho. Isso é a minha realidade. Mas como seria se eu tivesse uma função ideal? Uma questão ideal que eu já batesse o olho e já falasse, tá, eu vou resolver dessa forma. Essa função, esse vai ser o segundo passo. É dizer quem é a função ideal. Eu vou chamar ela de p de x. Nome bom. P de x seria a nossa função ideal. O ideal seria que aqui, em vez de x ao cubo, e em vez de u, fosse x. A integral que vai de 2 até x, de e na t dt. Que agora o que nós vamos fazer, como terceiro passo, é juntar o que eu tenho
Qual a minha função ideal? É simples, é o que eu tenho e o que eu preciso. Então, eu vou chamar de terceiro passo. Esse terceiro ficou horrível, mas vamos lá. F de x é igual a P. Aqui nós temos P de x. Mas lembram que eu disse que x ao cubo é igual a U de x? Então eu vou substituir. Em vez de colocar x, eu vou colocar U de x. P de U de x. Por quê? Porque se eu substituir aqui, se eu substituir onde tem P de x e onde tem o x eu colocar o U de x vale x ao cubo, então eu voltaria para essa primeira função aqui. Isso aqui é uma igualdade válida. Entenderam? Que agora o quarto passo, e o último, no caso, seria derivar. Porque eu não estou pedindo uma integral, eu estou pedindo a derivada dessa integral. Então, é f de x, a derivada de f de x, vezes a integral, a derivada de p de u de x. Mas vocês lembram do assunto de derivada? Em que, se a gente tem p de u de x, a gente pode calcular pela regra da cadeia. Então, ao invés de escrever a derivada de p de u de x, eu vou calcular a derivada de p de u de x vezes a derivada de u de x. Regra da cadeia, pessoal. Deriva quem está fora, deriva quem está dentro. E multiplica os dois. A multiplicação de quem está fora da derivada de quem está fora pela derivada de quem está dentro. Então vamos lá. No final de tudo, agora a gente já pode calcular. A derivada de f de x é igual. Primeiro, vamos derivar p de u de x. Quem é p de u de x? P de u de x é e elevado a u de x. U de x é x ao cubo. E a derivada de e de x ao cubo é igual a e de x ao cubo. Simples, a derivada de um número de Euler é ele mesmo, elevado ao que for. Ele não se altera. Então aqui eu tenho que p de u de x é isso aqui. E de x ao cubo. Vezes a derivada de u de x. Quem é a derivada de u de x? É a derivada d sobre dx de x ao cubo. A gente faz a regrinha do tombo, que é igual a derivada de x ao cubo é igual a 3x ao quadrado multiplicado por 3x ao quadrado. E é isso. Esse é o resultado final. Nós temos que a derivada dessa integral é esse valor aqui. Bom, eu espero que com isso dê para acabar com todas as dúvidas que vocês tiverem no assunto Teorema Fundamental do Cálculo, pelo menos a parte 1. Tem outros vídeos no canal sobre outros assuntos, se vocês quiserem, dêem uma pesquisada depois, para se aprofundar no conteúdo de cálculo. É isso, então, valeu pessoal!